O Trilhas da Democracia finaliza hoje a série intitulada Cinema, Cultura, Artistas e Intelectuais pela Democracia e contra a Ditadura. Ontem e hoje, recebendo o sociólogo, professor livre-docente do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, Fábio Mascaro Querido, que lançou no final de 2024 pela editora Boitempo o livro, diz a capa, Lugar Periférico, Ideias Modernas aos Intelectuais Paulistas, as Batatas. Vocês podem perceber na belíssima capa a presença das imagens dos professores Paulo Arantes, Roberto Schwartz, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Viafort, Marilena Chauí, Florestan Fernandes, Chico de Oliveira, Fernando Novaes, acrescentando aqui na contracapa um texto de Michel Lévy e na orelha do livro o texto do professor André Singer, que há pouquíssimo tempo esteve aqui no Trilhas da Democracia discutindo numa série especial o livro que ele organizou sobre o centro e periferia em tempos de guerra. Deixa eu acrescentar de novo aqui a capa do livro. E embarcar, Fábio, querido professor, Fábio, querido. Fábio, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-lo aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de várias outras vezes. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. Eu que agradeço imensamente pelo convite e a oportunidade de estar aqui para poder discutir com você e com todos os ouvintes e ouvintes. Fábio, antes de mais nada, parabéns pelo livro. Não apenas uma grande introdução ao pensamento crítico, à tradição crítica paulista, uspiana, mas também um grande aprofundamento sobre as relações existentes entre pensamento social, microcosmo cultural, cena política e a sociedade em geral. Acho que é esse o teu grande propósito no livro, digamos, de maneira geral. Um estudo sobre as relações entre intelectuais, cultura, cena política e sociedade em geral, afunilando para essa, que é uma das mais ricas tradições intelectuais brasileiras do pensamento social, que é essa tradição que tem as suas origens lá em 1958, quando da criação do grupo, do seminário sobre o capital, que foi idealizado, organizado por Fernando Henrique Cardoso, José Arthur Gianotti, e que contou com a presença de Ottaviani, Singer, Rui Fausto. Por favor, se eu estiver esquecendo alguns nomes, você vai depois, melhor do que ninguém, acrescentar esses nomes. Essa tradição crítica uspiana, que, como eu disse, contou com Fernando Henrique, Zé Arthur Gianotti, Francisco Viafort, Florestan Fernandes, Ottaviani, Marilena Chauí, Fernando Novaes, Rui Fausto, Paul Singer. Mas você dedica atenção especial e uma grande simpatia intelectual e política a três dos pensadores que não foram ainda citados, que, com o passar dos anos, ganharam a alcunha de catastrofistas, pensadores apocalípticos, pensadores defensores do quanto pior, melhor. Mas eu prefiro te acompanhar usando o termo que você utilizou e que eu acho que é o mais apropriado, que é o lançadores de alerta, lançadores de alerta sobre a nossa brasileira exceção permanente, que são Roberto Schwartz,
o fio vermelho dessa história que você narrou, Chico de Oliveira e Paulo Arantes. Fábio, eu te pediria, nesse nosso início de diálogo, que você compartilhasse com a nossa audiência da Rádio Brasil de Fato, da TVT e da TV 247, os principais momentos de inflexão que geraram aproximações, distanciamentos, tanto em termos teóricos quanto em termos políticos, que acabaram resultando nessa divisão inicial. Depois a gente vai aprofundar mais as subdivisões que aconteceram no decorrer da história, né? Mas essa subdivisão inicial entre aqueles que aderiram à ordem vigente, aderiram não apenas à política, mas se tornaram forças de governo, como Fernando Henrique, Gianotti e Verfort, e um outro campo que se manteve no campo intelectual da resistência crítica, vinculado ao PT, e depois, quando o PT se torna governo, vinculado ao PSOL. Né? Um grupo que você deixa muito bem claro, e aqui fico por aqui nessa pequeníssima apresentação, um grupo que se formou na crítica ao nacional-desenvolvimentismo e às principais instituições que eram responsáveis pela defesa do nacional-desenvolvimentismo dos anos 50 e 60. Né? A Comissão Econômica para a América Latina, o ISEB e o Partido Comunista Brasileiro. Né? É uma crítica que surge, né, nessa crítica ao nacional-desenvolvimentismo, ao nacional-populismo, e acaba, quando chega ao governo, decretando, entre aspas, o fim da era Vargas. Fábio, por favor, fique inteiramente à vontade para apontar algum deslize que eu tenha comentado, que tenha cometido nessa minha pequena apresentação. Por favor, Fábio. Bom, obrigado. Queria só agradecer mais uma vez imensamente o convite, dizer que é um prazer estar aqui com você, Marco, e com todo mundo que está aí escutando, a quem também agradeço, evidentemente, e não tenho nenhum reparo a fazer. Acho que você sintetizou muito bem um pouco daquilo, qual foi, vamos dizer assim, um pouco da minha ambição nesse trabalho, não é? E um pouco também de como eu tentei fazer, não é? Porque o interessante, acho que, dessa história, né, para a gente chegar nessa, como é que essas vertentes se subdividiram a partir de uma tradição, vamos dizer assim, comum, não é? É um pouco a gente resgatar essa história, não é? Um pouco por isso que eu tentei fazer esse balanço, não é? Resgatar essa história e ver como é que ela vai se desdobrando ao longo do tempo. Não é? Então, esse livro, um pouco, o meu objetivo, né, na verdade, originalmente foi defendido como uma tese de livre docência no final de 2022 na Unicamp, né, era um pouco a partir de uma bibliografia que já existe, que já discutiu vários desses autores e autoras, né, mas tentar fazer um balanço de uma tradição intelectual que é também um balanço geracional. Não é uma geração que está, alguns ainda estão bastante ativos e são muito importantes, não é? Mas é uma geração que lidou com problemas e, de alguma maneira, são problemas que não é que não estão mais na pauta, mas que se transformaram. Não é? A gente pode dizer que um novo momento se abriu a partir de meados dos anos de 2010. Não é? Então, eu tive essa ambição, vamos dizer assim, de fazer esse balanço exatamente num contexto de transformações, num contexto em que parece, em alguns momentos, que toda essa discussão já não é exatamente mais a discussão que a gente faz hoje, embora também seja. Não é? Ou seja, há elementos de continuidade e de descontinuidades aí. Então, do meu ponto de vista, é um momento importante, do ponto de vista intelectual e político, de fazer esse balanço, e todo balanço, não é? Todo olhar para o passado, inclusive para essas discussões intelectuais e políticas do passado, são sempre feitas à luz do presente. Não é uma coisa que o Walter Benjamin destacava bastante, não é? A gente não tem como não olhar para o passado a partir de um ponto de vista que é o ponto de vista do presente, e mais ainda, um ponto de vista
determinado a partir do presente, não é? E o Benjamin exatamente propunha o ponto de vista dos vencidos como uma ótica a partir do qual a gente reanalisa o passado, não é? De alguma maneira foi o que eu tentei fazer, reanalisando essa tradição, sobretudo do ponto de vista dos vencidos, vamos dizer assim, ou seja, em oposição aos vencedores, aos que chegaram ao poder, inclusive, mas ao preço de se adaptar e de aquilo que queriam tornar aquilo que de início era uma ruptura pela esquerda com a tradição nacional desenvolvimentista, populista, como você bem resumiu, não é? Transformar isso numa ruptura pela direita, numa ruptura neoliberal e assim por diante. Não é? Então, um pouco essa foi, como eu disse, um pouco a minha intenção desse livro. Não é? E como eu tentei fazer isso, né? Levar adiante essa perspectiva, um pouco como você disse também, articulando a cena intelectual, a cena política e a história social mais ampla e claro, colocando isso em relação, né, numa relação de vai e vem, dialética, se a gente quiser, com o pensamento dos autores analisados. Não é? Um pouco a gente vai poder discutir mais isso, mas quer dizer, os intelectuais, como quaisquer outros indivíduos, não é, estão submetidos a pressões, a condicionantes sociais, mas eles também agem, como quaisquer outros indivíduos, também sobre essas condições. No caso, através do pensamento, das intervenções, dos textos e assim por diante. Não é? Então, um pouco eu tentei reconstruir essa cena para, a partir daí, tentar ir traçando como é que se deu esse movimento ao mesmo tempo histórico, político e intelectual, não é? E como é que certas divergências foram se produzindo a partir de uma matriz comum, de uma história que, como você disse, né, começa lá nos anos 50, com professores e jovens professores e alunos da USP, não é, que resolvem ler o Marx, têm a intuição de que o Marx, mais do que um clássico entre outros, como naquela época o Florestan Fernandes ainda defendia, era um autor fundamental, decisivo e, por que não, superior aos outros, né? Então começam a ler o Capital do Marx numa perspectiva de início um pouco escolar, não é, de uma leitura interna, estrutural, cerrada dos textos, mas que aos poucos, sobretudo através dos sociólogos como Fernando Henrique Ottaviani, que estavam fazendo teses naquele momento, vai se desdobrando, não é? Vai se desenvolvendo no sentido de um marxismo em diálogo com a sociologia, não é, do Florestan Fernandes da USP, que vai proporcionar uma nova visão, ou uma visão relativamente original sobre o Brasil, sobre o passado e o presente brasileiro. Não é? Daí o fato de que eles vão, aos poucos, se posicionando contra certas leituras que eles entendem como equivocadas, como as leituras do ISEB, da CEPAL ou do Partido Comunista. Não é? Aí também tinha a rivalidade São Paulo e Rio de Janeiro, que jogava um certo papel. Não é? E um momento fundamental dessa história, evidentemente, é o golpe de 64. Porque o golpe de 64, de alguma maneira, ele conforta os paulistas, os intelectuais paulistas, na sua posição. Quer dizer, em que sentido? O Fernando Henrique, em 63, já tinha feito uma tese de livre-docência, feito uma crítica à ideia da possibilidade de um desenvolvimento nacional ancorado numa fração nacional progressista da burguesia e assim por diante, como defendia à época o Partido Comunista. Ele mostrara como a burguesia brasileira, o empresariado industrial brasileiro, estava muito mais vinculado aos interesses do capital internacional do que propriamente vinculado a uma perspectiva, a um projeto de país e assim por diante. Então, o golpe, de uma certa maneira, conforta, entre aspas, aí, os paulistas, no sentido de que é como se eles dissessem, bom, a gente avisou que esse projeto não iria para frente. Claro que é muito simples falar isso depois do fato, não é? Mas é um pouco, isso vai colocando esses intelectuais paulistas cada vez mais no centro da cena, e sobretudo nos anos 70. Que aí a gente tem já alguns anos de ditadura, e a ditadura, ao contrário do que se imaginava, os nacional-desenvolvimentistas, por exemplo, Celso Furtado, depois foram chamados dos estagnacionistas, não é? Ela, embora muito reacionária e conservadora, ela foi, de alguma maneira, modernizadora no plano econômico, não é? Ainda que excludente, aumentando a desigualdade e assim por diante, tal do milagre econômico. Né? Mas isso, de uma certa maneira, também implicou na necessidade de uma nova leitura do capitalismo brasileiro.
Quer dizer, de uma certa maneira, a ditadura mostrava que poderia haver um certo crescimento econômico sem que esse crescimento se transformasse num processo efetivo de desenvolvimento nacional, tal como imaginado, por exemplo, pelo Celso Furtado. Então, isso implicou numa revisão, vamos dizer assim, crítica das análises do capitalismo brasileiro, e nesse contexto os intelectuais de São Paulo vão se colocar no centro da cena. É o que eu chamei um pouco... Só para lembrar, Fábio, em 63 é lançado o primeiro grande livro coletivo de uma reflexão sobre o conceito de populismo, né? Que é o livro do Yanni do Verfort, que é Política de Massas e Revolução, acho que no Brasil. E Revolução, eu acho, né? Sim. Que é um livro abertamente de polêmica com essa tradição trabalhista, comunista. E já que teu livro é resultado de uma tese de livre-docência, em 72 sai a tese de livre-docência do Francisco Verfort, Sindicalismo e Política, que, digamos, é um momento de inflexão da crítica ao que ele chamava de sindicalismo populista, né? E daí a gente vai, talvez, em algum momento, falar sobre isso, né? Nos estudos sobre sindicalismo dos anos 70, Verfort se afirmava como um grande crítico a esse sindicalismo pelego, tradicional, e, por outro lado, a presença de Luiz Werneck Viana, né? Que lança Liberalismo e Sindicato no Brasil. Então, Verfort foi uma figura muito importante nesse questionamento à política e ao sindicalismo, que eram vinculados a essa tradição do PCB, do ZEB, da CEPAL. Desculpa te interromper, mas só para interagir aqui contigo. Não, ótimo, acho que você resumiu muito bem, quer dizer, uma tradição de distintos autores. Acho que nesse momento o Yanni, o Verfort, ainda uma posição ainda mais, digamos, radical de um enfrentamento a essa perspectiva. O Fernando Henrique um pouco menos, né? Mas é uma tradição que vai se formando, né? Um pouco, por isso esse interesse meu também de reconstruir um pouco a cena intelectual e política, que ela vai também se movimentando em oposição a outras perspectivas, no âmbito da esquerda, não é, no debates da esquerda intelectual e política, mas no âmbito da cena política e intelectual brasileira de uma maneira mais geral. Né? E os anos 70 é um momento importante, como você mencionou, porque é um momento em que se cria uma certa síntese, até uma certa unidade desses intelectuais paulistas, né? O que Daniel Pecou vai chamar de partido intelectual, não é, no sentido desse balanço crítico, não é, agora já num novo contexto. Você mencionou o Verfort, na mesma época, no mesmo ano, 72, o Chico de Oliveira publica Crítica à Razão Dualista, que é também um balanço com a sua própria trajetória também. Aliás, ele que foi um discípulo do Celso Furtado nos anos 50, não é? Roberto Schwartz também nesse momento vai começar a fazer o balanço dessa história. Então, nos anos 70 é aquilo que eu chamei da revanche dos paulistas, no sentido de que, dominados que eles eram nos anos 50, eles vão se tornar cada vez mais dominantes, quer dizer, lá com o SEBRAP, vão se aproximar, sobretudo com o Fernando Henrique, do MDB, quer dizer, eles vão começar a assumir um papel central na vida intelectual, mas também na vida política brasileira. Não por acaso vai sair daí os dois partidos depois, que vão, de alguma maneira, hegemonizar a vida política brasileira a partir da década de 70. Então, de 90, perdão. Então, o que eu tentei fazer foi flagrar essa dinâmica em movimento e, a partir daí, tentar entender, a partir da década de 70 e, sobretudo, na virada para os 80, como é que essa tradição comum foi se desdobrando em posições diferentes, não é? E aí que eu identifiquei três grandes versões, vertentes, se a gente pode dizer assim. A primeira, a vertente que se tornou hegemônica, sobretudo pós-facto, não é? Sobretudo do ponto de vista político, que é a do Fernando Henrique. Gianotti, mais tarde, vai aderir a ela o Verfort, já nos anos 90, não é? Fernando Henrique, que vai se tornar presidente da República em 95, quer dizer, a esses intelectuais paulistas que são oferecidas as batatas do subtítulo do livro, com a ironia machadiana. Quer dizer, eles ficaram com as batatas, eles ganharam, mas ganharam adaptando-se.
ganharam ao preço de renunciar ao caráter crítico da tradição a qual eles fizeram parte. Não é claro que esse trajeto do Fernando Henrique, que vai desaguar no presidente neoliberal nos anos 90, de alguma maneira isso já começa em meados dos 70, não é? Falei da aproximação com o MDB, depois a formação do PSDB nos anos 80, um partido que se queria social-democrata, mas que na verdade nunca foi, entre outras coisas, porque o PT de alguma maneira já tinha ocupado esse espaço à esquerda, não é? Até os anos 90, aí sim, quando ele vai dizer, vale lembrar que em 63 ele havia terminado a tese que eu mencionei há pouco, dizendo que o Brasil, a alternativa para o Brasil era ou subcapitalismo ou socialismo, não é? Já que ele não apostava mais no socialismo, o que ele apostou foi, ele não vai falar em subcapitalismo, mas na única saída possível para ele, que era a integração do Brasil na globalização neoliberal. Então, essa vertente... E alguns anos depois, em 75, né, a Revolução Burguesa do Florestan, né, ele também vai afirmar que as alternativas são o socialismo ou a autocracia burguesa. Mas, Fábio, você falando já desse momento daqueles que receberam as batatas por serem os vencedores, né? Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem e me causou um fortíssimo impacto na época, né? Um artigo publicado pelo Gianotti na Folha de São Paulo, um artigo de página dupla, né? Em que ele procurava justificar intelectualmente o porquê da necessidade da aliança política entre PSDB e PFL. Evidentemente, com todo respeito à história do professor Gianotti, aquele artigo é a expressão maior de como a reflexão intelectual pode servir de instrumento para a legitimação de determinados projetos políticos. Não sei se tu se lembra desse artigo, né? Sim, eu lembro, entre outros, né? Não por acaso o Paulo Arantes vai dedicar um dicionário bastante irônico, que foi originalmente publicado na revista Praga, pegando trechos, sobretudo do Gianotti, porque o Gianotti, nesse período, de fato, como você colocou, e aí também com todo respeito pela importância, pela figura dele, acho que não é essa a questão, não é? Mas nesse período ele passou por um rebaixamento intelectual muito forte, não é? E um rebaixamento intelectual que tinha que ver, claro, não como uma perda de inteligência ou qualquer coisa do tipo. Ele continuava sendo um intelectual muito inteligente que era, não é? Mas pela tentativa exatamente de justificar um pouco o injustificável, ao menos da perspectiva da qual ele vinha, não é? Então é nesse contexto que ele escrevia, ele se dava o direito de escrever bastante, sobretudo na Folha de São Paulo, coisas que de fato flertavam com o grotesco, não é? Entre outras coisas, me lembro também de um outro artigo que ele dizia que não dá mais para pensar como os marxistas em termos de alienação ou de exploração, porque tudo mudou e hoje até os pobres querem, eles referem palavras dele, até os pobres querem danoninho, não é? Ou seja, isso para ele era uma amostra de uma sociedade mais homogeneizada pelo consumo e assim por diante. Ou seja, só para dar uma dimensão de até onde o Gianotti ia nesse contexto, um pouco como se ele se colocasse na retaguarda intelectual de defesa das tomadas de posição política do amigo que estava, nesse momento, assumindo a presidência. Não é? Então, não por acaso, o Gianotti vai estar lá ao lado do Fernando Henrique e depois com o Vefor, nessa vertente dominante. Né? A outra vertente que se opõe fortemente a ela, e aí a gente fala... Só antes de você passar para essa segunda vertente, para mim o que mais me impactou particularmente foi, na verdade, a adesão do Vefor. Porque Vefor também teve uma forte influência sobre minha forma de pensar por conta do porquê democracia. Né? Para não dizer do fato da sua grande participação como secretário-geral do PT e, de repente, esse grande intelectual que havia feito
as suas reflexões, talvez tenha sido ele e Yannis, certamente, os dois maiores teóricos do conceito de populismo, né? No Brasil e também na América Latina, e que soube no devido momento, né, tratar a democracia, o valor estratégico da democracia, de repente também faz a adesão a esse projeto de governo que, como você bem disse no livro algumas vezes, foi responsável por aderir à globalização neoliberal. Né? Mas, por favor, Fábio, a segunda vertente. Essa segunda vertente ela é exatamente interessante, porque o grande, digamos, precursor dela, quem abriu uma fresta, aliás, a primeira fresta aberta nessa história toda, foi exatamente o VFOR. Não é por isso que depois também, como você disse, haverá um certo impacto, não é, com essa mudança. Tudo bem que o VFOR já dos anos 90, talvez não fosse mais o VFOR lá dos 70 e dos 80, mas ainda era uma figura muito importante nessa história toda, e uma figura que começou a se afirmar, por isso que ele abre essa segunda vertente, vamos dizer assim, porque já em 69 e 70, ele começou a polemizar com o Fernando Henrique em torno da ideia de dependência, da noção de dependência. Né? Porque, para ele, a noção de dependência, embora fosse superior às visões sobre o subdesenvolvimento, da CEPAL e assim por diante, ela ainda trabalhava com uma distinção entre centro e periferia, que para o Lefort, aqui eu acho que ele errava um pouco a mão, mas, enfim, é interessante ver esse debate no seu contexto, que para o VFOR acabava tirando a importância maior, decisiva, que deveria ter a luta de classe e as relações de produção. Quer dizer, é como se ele falasse, ficar falando de dependência, que o Brasil é dependente, é periferia, não é centro, assim por diante, tira o foco do que é mais importante, que é analisar a sociedade brasileira tal como Marx propõe no Capital. Né? Então, o que é interessante nesse contexto, embora eu acho que ele tenha um pouco errado o alvo nessa polêmica, mas é que ali ele já está tentando, abrindo uma fresta que depois ele vai radicalizar cada vez mais, já vinha, não é, abordando, como você mencionou lá desde 63, e que ele vai, de alguma maneira, radicalizar, a partir também da experiência das greves de Contagem de Osasco, que vão ser muito importantes para ele, como se tivesse aberto um novo momento do movimento operário brasileiro, né, as greves ditas selvagens, não é? Ali o VFOR já está um pouco dizendo, olha, a gente, tudo bem, é importante analisar as dimensões mais estruturais da sociedade brasileira, mas a gente precisa começar a analisar a dinâmica de classes, quer dizer, mesmo quando elas estão subordinadas ao Estado, no caso do populismo, por exemplo. Ou seja, é preciso analisar qual é o papel que as classes sociais, sobretudo as classes subalternas, vamos dizer assim, populares, têm no processo político, social e político brasileiro. Então, aí, o VFOR é como eu chamei de um desdobramento classista, universalista, né, nesse sentido muito específico. Começa com o VFOR, que depois vai para o grupo Desvios, com a Marilena Chaui e Eder Sader, no sentido de que aqui a Marilena Chaui vai ser ainda mais radical do que o VFOR, né, no sentido de que o ponto deles já não é mais refletir sobre as incompletudes, o caráter periférico, dependente da formação social brasileira, não é? Mas mais analisar a sociedade brasileira tal como ela era, uma sociedade moderna capitalista, com as suas singularidades, claro, e analisar as classes sociais, como as classes sociais, a luta de classes se coloca no contexto dessas sociedades. Não é? Então, é nesse sentido, por isso que aí, sobretudo, depois para o pessoal do Grupo Desvios, a figura do Thompson vai ser tão fundamental. Porque é um autor que vai propor uma análise exatamente do processo de formação, de experiência da classe. E é isso que eles vão propor. Castoriadis, a experiência do movimento operário. Também, exatamente, a experiência que tinha do socialismo barbário, da autonomia da classe operária, tudo isso vai ser fundamental para esses autores, que nos anos 70, então, com o VFOR, e depois nos 80, com o Grupo Desvios, Marilena Chaui, Eder Sader, Elizabeth Souza Lobo, Marco Aurélio Garcia, Vera Teles, dentre outros, não é, vão radicalizar essa perspectiva. Então, e aí, claro que num contexto
que aí sim aquela unidade do partido intelectual dos anos 70 vai começar a se fraturar, e aí posições diferentes vão ser tomadas. Se os vencedores, do qual falamos há pouco, vão formar, no final dos anos 80, o PSDB, esses aqui vão estar diretamente envolvidos, né? Uns mais ou outros um pouco menos, mas de alguma maneira, do ponto de vista intelectual, era o partido deles, não é? Com o PT, que foi formado em 1980. Quer dizer, e a experiência do novo movimento operário, dos novos movimentos sociais, dos novos personagens que entravam em cena, para lembrar o livro clássico, importantíssimo do Eder Sader da época, não é? Essa experiência um pouco que vai informar essa ruptura teórica e intelectual desses autores. Não é? Um pouco pensando nisso que a Marilena Chaui vai um pouco organizar a ruptura conceitual, vamos dizer assim, ela que era filósofa, com a experiência do nacional-desenvolvimentismo, com o nacional popular e assim por diante. Não é? O próprio Vefor, como eu disse, a importância que teve para ele as greves de Contagem e de Osasco. Não é? Então, essa segunda vertente vai ser a vertente classista, a vertente que vai aderir ao PT nos anos 80, aí depois dos anos 90, tirando o Lefort, não é? Eder Sader, infelizmente, morre muito jovem, não é? Que vão, de alguma maneira, continuar no PT e ali, pelo menos, numa posição de oposição ao neoliberalismo e aos governos do Fernando Henrique Cardoso. E a terceira vertente, que na verdade é uma vertente solo, vamos dizer assim, que é a do fio vermelho um pouco do livro, não é, da tese também, e que, como você disse, eu não posso esconder que um pouco a vertente pela qual eu tenho mais simpatia, ainda que reconheça a importância das outras também, é a representada não só, mas sobretudo pelo Roberto Schwarz. O Roberto Schwarz era um jovem estudante quando participou do Seminário do Capital, lá em 58, junto com o Michel Lovy e com o Paul Singer, foi chamado para participar porque tinha o alemão como língua materna, os três que eram de origem judaica austríaca, não é? E cujas famílias tinham migrado para o Brasil para fugir, escapar da ameaça nazista, não é? Então, Roberto Schwarz, muito jovem, participou lá com seus professores, não é? E foi talvez aquele que mais refletiu sobre a experiência, sobre a importância dessa experiência na sua própria trajetória e na história intelectual brasileira, paulista, sobretudo. Não é? O Roberto Schwarz, ele, do meu ponto de vista, sobretudo a partir dos anos 70, não é? No momento quando ele está no exílio, aqui na França, quando ele vai levar adiante o seu projeto de estudo sobre o Machado de Assis, o que para mim nele é singular, ou relativamente singular nessa história toda, é que ele vai sempre manter distância dos vencedores, do Fernando Henrique, a partir de meados dos 70 e dos 80, sobretudo, não é? Ainda que ele vá sempre dialogar com a obra do Fernando Henrique, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele também não vai entortar a vara, vamos dizer assim, para o outro lado, como fez o Vefor, sobretudo o pessoal do Grupo dos Rios, Chaui e seus colegas, porque ele vai dizer, olha, a questão de classe é fundamental, vocês têm razão, Vefor, Marilena e etc., não é? Mas pensar a questão de classe num país periférico, ex-colonial como o Brasil, é diferente de pensar a questão de classe num país central. Portanto, uma coisa não anula a outra. Quer dizer, a gente pode colocar a classe social no centro da nossa reflexão intelectual e política, mas para isso a gente precisa articular ela com digamos, o lugar do Brasil no processo do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo global, isso desde a nossa condição de colônia, e para lembrar lá o Caio Prado, que já tinha destacado o papel da colônia no Brasil, de um entreposto comercial no contexto do desenvolvimento do capitalismo mercantil. O sentido da colonização. Exatamente. E o Roberto Schwarz, um pouco a hipótese que eu lanço mão, é que ele consegue articular essas duas dimensões e articula de uma maneira que escapa de qualquer perspectiva mais modernizadora, que ainda a gente pode ver, por exemplo, no Fernando Henrique, mesmo nesse Florestan da época, não é? A ideia ainda de que, apesar do moderno estar articulado com o arcaico, ainda há um horizonte de modernização, não é? Coisa que o Roberto Schwarz, desde cedo, não é, sempre
rompeu, vamos dizer assim, e do meu ponto de vista, ele consegue fazer isso, tem muito a ver com o desvio que ele faz pela crítica literária, pela maneira como ele lê o Machado de Assis, e através do Machado de Assis lê a própria história social brasileira, não é? E como ele faz isso, quer dizer, ele desvia pela crítica literária sem abandonar toda essa reflexão historiográfica, sociológica desse marxismo paulista. Com isso, ele consegue escapar ainda, como eu disse, de certos resquícios modernizadores que ainda vão, e o contexto ajuda a explicar, vão estar presentes no Fernando Henrique, não é? Talvez um pouco também no Ottaviani, em outros autores, talvez um pouco no Florestan Fernandes, em outros autores da época. Quer dizer, como se o Machado ali mostrando quanto as elites brasileiras eram tão perversas, iam de um lado para o outro, sem nenhum complexo, né? Tal como o narrador machadiano, Brás Cubas, que diz uma coisa e logo diz outra, sem nenhum problema, tal, exatamente como uma elite que foi, durante muito tempo, supostamente liberal, quando lhe convinha, e escravista, no mesmo dia, se quisesse. Não é como, então, se o Machado tivesse mostrado a ele que um projeto de modernização burguesa no Brasil está bloqueado de antemão. Fábio, uma coisa interessante, já que você está se aprofundando aí sobre o Roberto Schwartz, né? Eu fiz minha graduação em História no IFIX, lá no Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro, no UFRJ, e eu me lembro que 2 textos tinham uma importância central nas discussões, não obstante o conjunto do livro. Eu citei aqui, o sentido da colonização, da formação contemporânea do Brasil, né, do Caio Prado Júnior. E outro, as ideias fora do lugar do Roberto Schwartz. Era impressionante como esses 2 textos, eles por si só, independentemente do conjunto da obra, eles já foram responsáveis por debates aprofundados, né, que pautavam as discussões naquele contexto. Isso é só um parênteses antes de... não sei se você já teria alguma coisa a mais para falar, para concluir. Eu ia concluir com os catastrofistas. Pronto, então tu me permite que eu faça uma pergunta, claro. E que nessa parte final, faltam 20 minutos aí do programa, a gente fale desses nossos queridos claro. Apocalípticos, né? Na verdade, eu estou fazendo uma espécie aqui de como os historiadores franceses falam, de ensaio de ego-história, né? Estou falando aqui, na verdade, os textos que me formaram, né? Alguns poucos textos que me formaram, né? Entre os quais Formação da Classe Operária, do Thompson, Experiência do Movimento Operário, do Cornélio Castoriadis, e um desses textos foi Marxismo e Cultura, do Raymond Williams, e a ideia de definir estrutura, o conceito de estrutura como fixação de limites, estabelecimento de pressões, que é uma vacina contra toda e qualquer forma de determinismo econômico, né? E eu queria partir dessa ideia importantíssima do teórico, do grande crítico literário marxista que foi o Raymond Williams, para entrar nos catastrofistas. Tendo como partida esse binômio, fixação de limites, estabelecimento de pressões, eu queria te pedir que você situasse os equívocos analíticos e políticos realizados no que diz respeito, tanto pelo primeiro agrupamento quanto pelo segundo agrupamento, em relação à ideia de que a democracia brasileira estaria, e aqui eu falo isso não no sentido pejorativo, tá? De que a democracia brasileira estaria institucionalizada nesse período em que esses vencedores receberam as batatas, seja pelo PSDB, seja no PT, né? Ou seja, um período entre 1995 e 2013. Essa ideia de que a democracia brasileira estaria segura.
de que essa alternância entre PSDB e PT era uma alternância moderna, do polo mais moderno da economia, da sociedade brasileira, que seria São Paulo. Né? E como as análises do Schwartz, do Chico de Oliveira, do Newton Rico, do Chico de Oliveira, da obra do Paulo Arantes, elas conseguiram furar esse bloqueio, né? Antecipando essa catástrofe que foi se tornando cada vez mais objetiva a partir de 2013, mas principalmente entre os anos de 2016 e 2022, e que não nos abandonou, né? E que não nos abandonou, né? Ou seja, a ideia de que, e também para completar e te deixar nesses últimos 20 minutos falando sobre os apocalípticos, né? A ideia de que os levantes de junho de 2013 não foram apenas uma inflexão conjuntural, um problema de conjuntura política, mas sim uma expressão das fraturas históricas e estruturais da sociedade brasileira. Por favor, Fábio, fique à vontade aí para falar desses grandes três pelos quais você tem simpatia e eu também, por favor. O interessante, né, como esse balanço que eu tento fazer, né, interessante é como essa história chega até nós, não é, de alguma maneira. Aqui a gente já toca num ponto que vem um pouco algo que a gente ainda está vivendo, né, uma transformação, digamos, não da melhor maneira, não é, que a gente ainda sente os impactos, de alguma maneira a gente ainda está um pouco dentro dela. Daí talvez uma certa cacofonia, muitas vezes, no debate. Não é? Mas a sua questão é muito, muito interessante, não é? Porque você retoma o Raymond Williams, e aqui é uma questão de como analisar o pensamento, intelectuais, não é? Há várias maneiras, há debates em torno disso, não é? O que é interessante do Williams, que você destacou bem, não é? É que ele propõe uma análise materialista, não é? Que não seja determinista, quer dizer, que não reduza as ideias, as tomadas de posição dos intelectuais através das ideias e intervenções a uma expressão ou à expressão de uma posição social determinada, não é, que seja uma posição social de classe, que seja uma posição social institucional no campo intelectual acadêmico, como diria o Bourdieu, e assim por diante. Então, o que diz o Raymond Williams, que você disse, resumiu muito bem? Quer dizer, há condições, lembrar o Marx lá do 18 Brumário, né? A gente não faz a história em condições que a gente escolhe, não é? Ou seja, diz o Williams, as condições fixam limites e impõem, estabelecem pressões, não é? Só que nesses limites e sob essas pressões, a gente faz a história de alguma maneira. E o mesmo vale para esses intelectuais. Então, o que eu tentei fazer foi tentar mapear e entender como eles foram respondendo, vamos dizer assim, aos problemas históricos, sociais, culturais e, evidentemente, políticos que foram surgindo, não é? Em oposição, em afinidade ou em oposição às outras perspectivas. Não é? Entendendo que eles estavam agindo sob condições determinadas, mas que eles também, eles e elas também construíam essas condições, vamos dizer assim, ou poderiam minimamente contribuir para a transformação, ou para uma futura transformação dessas condições. Não é? Então, nesse contexto geral, é interessante a gente entender, e aqui vai a sua questão, não é? Como é que se deu esse processo, quer dizer, como é que esses intelectuais se moveram dentro dessas condições, não é? E como eles foram tomando posições à luz dessas condições determinadas que eles não escolheram, eles foram tomando posições, aceitando ou não as pressões às quais eles sofriam. Acho que esse ponto é fundamental, porque a vertente vencedora, vamos dizer assim, ela, um pouco o Fernando Henrique, a partir de determinado momento dos 80, mas sobretudo dos 90, ele aplicou tal qual a perspectiva, por exemplo, da Margaret Thatcher, que não tem alternativa, como ela dizia. Ou seja, o ponto, ele dizia, não é
Aliás, até hoje ele diz: meu governo não foi neoliberal, o que eu fiz era a única coisa possível a ser feita. Não tinha outra coisa a ser feita a não ser quebrar o Brasil e assim por diante. Quer dizer, a única maneira era reunir, construir as condições institucionais para que o Brasil faça parte do jogo da globalização. Porque a alternativa a isso seria não fazer parte e ser completamente escanteado, o que seria bem pior. Quer dizer, não tem alternativa. Colocar as coisas dessa maneira já é aceitar as pressões que, de fato, era um contexto de ascensão do neoliberalismo. Então, no caso, a gente tem aí uma vertente que se adaptou, recebeu as batatas por isso, e se adaptou e se tornou vencedora de um ponto de vista político, num contexto de esmaecimento, de declínio daquelas esperanças políticas que, bem ou mal, ainda existiam na década de 80. A década de 80 a gente chama como uma década perdida do ponto de vista econômico, não é? Mas foi uma década que, sobretudo no início, com o processo de abertura democrática, não é? Existiu alguma certa esperança. Não é? O próprio grupo Desvios, a aposta autonomista nos novos movimentos sociais, hoje a gente pode dizer que era uma ilusão, pós-fato é muito fácil, né? Engenheiro de obra pronta. Mas, na época, o próprio fato de que esses intelectuais, que estavam muito bem posicionados na universidade, não é, que tiravam a sua legitimidade das suas posições também universitárias, não é, mas que tenham se engajado diante desses movimentos e do partido que, para eles, poderia ser a expressão política desses movimentos sociais, operários e assim por diante. Nos anos 90, com a derrota do Lula em 89, mas num contexto mais geral, a derrota dos sandinistas na Nicarágua, queda do muro, que por mais que fôssemos críticos ao que acontecia na União Soviética, o fato de que, do ponto de vista ideológico, cultural, é um baque também, é um baque na ideia de que algo alternativo seria possível, mas que aquela alternativa não fosse a melhor possível, longe disso, não é? Então, essa vertente, ela aceitou, digamos, os limites dessa democracia liberal no contexto neoliberal. A segunda vertente, essa que manteve uma posição mais crítica, próxima do PT, mas como você também mencionou, sobretudo a partir dos anos 90, 2000, quer dizer, a par certas críticas, quer dizer, havia a ideia, o próprio fato da possibilidade de um governo, a reeleição do Lula, depois da eleição da Dilma, quer dizer, para eles era um pouco um atestado de que a democracia brasileira, bem ou mal, ela funcionava, com seus limites, mas ela estava um pouco estabelecida, digamos assim. Não é? Me lembro aqui só um pequeno parênteses, mas me lembro de um evento na USP, de homenagem ao Chico de Oliveira, se eu não me engano, aos 40 anos da crítica razão dualista, portanto, em 2012, salvo engano, 2013, não me lembro agora, mas estava o Paul Singer assistindo, e o Paul Singer, daquele jeito, aquela pessoa formidável que ele era, inclusive na maneira de se contrapor, mas ele dizia para o Chico, olha, você é meu amigo, eu gosto muito de você, mas você é muito pessimista. A democracia no Brasil está estabelecida. Você fica aí com esse discurso como se tudo estivesse caindo aos pedaços, não é? Com essa profecia do desastre, mas o fato é que temos uma democracia que vai bem, apesar dos seus limites, daquilo que pode ser melhorado, não é? Então, você tinha aí Paul Singer, que é um personagem muito importante dessa história, ainda que a gente esteja falando já de um outro momento, né? Mas todos esses intelectuais também, a maioria deles se integraram também à corrente majoritária do PT, e a gente pode pensar, sobretudo, no caso do Marco Aurélio Garcia, não é? O Roberto Schwarz, não é? Ele é esse lançador de alerta que, de alguma maneira, vai trazer para o seu radar outros intelectuais que já tinham seu voo próprio, mas que de alguma maneira vão começar a dialogar mais fortemente com ele, que é o Chico de Oliveira e o Paulo Arantes, não é? Ele tem esse caráter primordial, porque, como eu mencionei há pouco, ele já desde a década de 70, e aí as ideias fora do lugar, o ensaio, que ele escreve aqui na França, em 72,
que depois vai ser a introdução da tese sobre o Machado de Assis, que ele vai defender em 1976, né, é o primeiro texto em que ele começa a fazer esse balanço de fato, né, o Roberto Soares já estava, né, há algum tempo identificando um certo bloqueio da modernidade à brasileira, vamos dizer assim. Não é? Então, num momento, primeiro nos anos 90, com o Fernando Henrique, o impacto que é o seu antigo professor marxista, com quem ele aprendeu, de alguma maneira, o marxismo, não só, evidentemente, se tornar um presidente à cabeça de uma coalizão liberal conservadora, quer dizer, um vice do PFL, quer dizer, não haja Gianotti para justificar isso. E mesmo o Roberto Soares, respeitando muito o Gianotti e o próprio Fernando Henrique, não se convencia disso. Né? Então, teve esse impacto nos anos 90. E é aí, nesse contexto, que o Roberto Soares, de fato, aí sim ele começa a lançar alerta. Quer dizer, um pouco ele vai dizer, olha, a nossa perspectiva nacional desenvolvimentista faliu. Quer dizer, a gente está entrando num contexto que o Robert Kurz, que é um autor com quem ele vai dialogar, chamou de um colapso da modernização. Quer dizer, então, o cenário é catastrófico. A alternativa é uma ruptura anticapitalista. Mas ele, como bom adorniano, vai dizer, mas isso não está no horizonte, não cabe a mim, como intelectual, dizer como fazer isso. Então, era um diagnóstico do bloqueio. De alguma maneira, e aí o próprio, por exemplo, Chico de Oliveira vai dizer, o ornitorrinco, esse bicho estranho, que não é nem uma coisa nem outra, está lá no Soares em 94. Há um pequeno ensaio do Roberto Soares, chama Fim de Século, que é publicado no velho Caderno Mais da Folha. E ali o Roberto Soares, o Fim de Século, é algo tenebroso. O que ele está dizendo, as poucas esperanças que a gente teve ao longo do caminho se mostraram equivocadas. Então, o que a gente tem é isso aqui. A nossa modernidade é essa, e é essa catástrofe mesmo. Quer dizer, e aí vem depois o Paulo Arantes e leva essa perspectiva, a gente pode dizer, talvez as últimas consequências, inclusive tentando tirar consequências globais desse colapso periférico. Esse é o ponto que o Paulo Arantes também tenta, digamos, que é algo que também vem do Schwarz, quer dizer, a ideia de que olhar o sistema como um todo a partir da periferia nos permite, quer dizer, ter uma mirada mais crítica em relação a esse sistema. Um pouco Marx, lá no Capital, já dizia as colônias são a verdade oculta das metrópoles, as periferias seriam a verdade oculta do centro do sistema, não é? Então, esses três autores... Não, por favor, complete. Esses três autores, quer dizer, essa trinca, eles foram por muito tempo, enquanto a democracia parecia estabelecida, eles foram por muito tempo taxados de catastrofistas, de apocalípticos, e assim por diante, pessimistas, e assim por diante. Quer dizer, de lançadores de alerta no sentido aí pejorativo. Não é? Mas depois do que a gente viu, como você bem mencionou, em 2013, 2016, quer dizer, 2018, não é? De alguma maneira, eles mostraram que aquilo que eles estavam apontando, aquela catástrofe que eles estavam apontando, de alguma maneira ela estava acontecendo. Né? Que de alguma maneira, tudo aquilo que parecia muito sólido, a nossa democracia, que até hoje o que resta dela a gente tenta defender, um pouco ao ponto até de apoiar o Alexandre de Moraes, o velho pastor alemão do Alckmin em São Paulo, não é, secretário de segurança dos duros, não é que mesmo essa democracia aparentemente limitada, aparentemente limitada e aparentemente bem estabelecida, que na verdade havia aí uma fratura, como você colocou, e uma fratura que não era só conjuntural, era estrutural, histórica, e que explodiu em 2013 e deixou a esquerda oficial, se a gente pode dizer, a esquerda que achava que a democracia estava bem estabelecida, completamente espantada. Lembro que o Walter Benjamin falou da posição da social-democracia quando da ascensão do nazismo. Eles tinham tanta confiança na história, tinham tanta confiança de que estavam nadando no sentido da corrente democrática, a gente pode dizer, e quando tudo isso veio abaixo, eles não sabiam o que dizer. Quer dizer, um pouco a gente viu também essa
esse mesmo movimento, sobretudo da parte do PT, não é? Quer dizer, de um pouco, quando não reagiram da pior maneira possível, quase chamando os manifestantes de ingratos ou coisa do tipo, como lá fez o Gilberto Nascimento, salvo engano, na época. Quer dizer, mesmo essa fratura que implodiu seria nada mais do que expressão do progresso que a gente estava vivendo, que a gente viveu no lulismo. Quer dizer, é uma falta de compreensão do que estava se passando, e o que, evidentemente, nos custou e continua a nos custar muito, muito caro. Não é? Então, essa trinca, para terminar, Roberto Schwarz, Francisco de Oliveira e Paulo Arantes, nos anos 90 e 2000, e 2010 e até hoje, quer dizer, com exceção, infelizmente, do Chico, que faleceu alguns anos atrás, não é um pouco o que é interessante deles nesse balanço todo que eu tento fazer, é que eles olham para essa tradição, sobretudo o Roberto Schwarz, mas não só, todos eles são herdeiros de alguma maneira dessa tradição, mas num contexto que boa parte dos signatários dessa tradição um pouco já foram por um outro caminho. Então eles também tentam de alguma maneira salvar, como eu digo, essa tradição do conformismo que busca dela se apoderar, que um pouco estou parafraseando de novo o Walter Benjamin, que sempre coloca essa necessidade de salvar a tradição dos vencidos, diante do poder que os vencedores têm de recuperar até aquilo que, num momento, foi uma demanda subversiva dos vencidos, dos derrotados, que lutaram contra os vencedores e que lutam até hoje. Né? Então, de alguma maneira, eles, com o seu pessimismo, com o seu catastrofismo, com o seu apocaliptismo, se a gente pode dizer assim, não é? Mas eles nos deixam um legado, não como ponto de chegada, mas como ponto de partida para a gente continuar a refletir sobre o que é o Brasil e sobre o que a gente pode fazer com esse país daqui para frente. Quer dizer, e aí não há presente e futuro possível sem uma contínua e permanente reflexão sobre o passado. Então, acho que esse é um pouco o legado que essa tradição nos deixa, e sobretudo aqueles que nunca abandonaram seu caráter crítico. Aqui, claro, Roberto Schwarz, Francisco de Oliveira e Paulo Arantes. Fábio, eu me lembrei de dois alertas feitos pelo Chico de Oliveira e pelo Paulo Arantes. Né? Um primeiro alerta feito pelo Francisco de Oliveira, em meio aos governos do PT, quando os setores mais à esquerda diziam: não, o PT não é mais um partido, não é um partido revolucionário. Olha, o problema do PT não é ser reformista. Né? O problema do PT é não ser suficientemente reformista, não ter ser minimamente reformista. Eu acho que esse é um primeiro alerta feito. Ou seja, o partido não era nem mais um partido, para usar os termos lá do Boaventura, né? O partido não é mais, não tem mais nem em prática um reformismo fraco. Nem um reformismo fraco ele tinha. Né? Esse foi o primeiro alerta. Né? E o segundo alerta, que foi feito na sequência, quando essa ausência de reformismo ela já mostrava os seus resultados, né? Isso já na segunda década do século XXI, quando Paulo Arantes disse: a sociedade brasileira não está despolitizada. O que 2013 mostra, o que os acontecimentos, os pedidos de intervenção militar, o que está sendo mostrado é que houve uma politização da extrema-direita. É a extrema-direita hoje que se encontra politizada. Então, ou seja, chama a atenção para o fato de que é muito fácil você indicar os problemas que estão acontecendo hoje na despolitização, quando, na verdade, a gente olha para a nossa direita, para a nossa extrema-direita, e vê um engajamento forte. Né? Não obstante a derrota das eleições de 2022. Fábio, eu acho que essa parte final daria ensejo a um novo programa, mas a gente chegou ao fim. Eu gostaria, vou mostrar mais uma vez aqui no palco, né,
o livro que você lançou no final do ano passado pela editora Boitempo. Recomendo com ênfase a sua leitura, Lugar Periférico, Ideias Modernas, aos intelectuais paulistas, as batatas, do professor livre docente de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, Fábio Querido. Fábio, por favor, as suas últimas palavras de despedida. Bom, eu queria agradecer a conversa, acho que foi uma ótima oportunidade, quer dizer, uma conversa muito boa, que eu pude um pouco desenvolver aqui algumas questões tratadas no livro. Fica aí também o convite a quem quiser para ler o livro, ficaria muito honrado com a leitura, enfim. Então, eu queria só mais agradecer você, Marco, mais uma vez pelo convite, o pessoal da TV 247, do Trilhas da Democracia, do Brasil de Fato, da TVT. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, que eu sei também o trabalho que vocês fazem aí nessa luta de ideias, que é tão importante, e de alguma maneira eu também me somo aí à luta de vocês, tentando contribuir, ainda que de uma maneira muito modesta, mas contribuir com esses debates. Então, participar de uma discussão como essa é um imenso prazer. Então, fica um abraço para você e para todo mundo. E fechamos com chave de ouro a série intitulada Cinema, Cultura, Artistas e Intelectuais pela Democracia contra a Ditadura, ontem e hoje. O Trilhas volta na próxima semana e até o Carnaval, tratando de música, de diversos campos da música e as suas relações com a luta democrática. Grande abraço, Fábio, um grande abraço à nossa audiência e até a próxima semana. Até lá.